Bom, Barroca, parabéns aí pela vitória. E eu queria que você avaliasse, né, o jogo, né, dessa intensidade que o jogo proporcionou, principalmente naquela leitura que você teve de explorar um ponto ali que foi onde jogava o equatoriano, que inclusive foi substituído depois com o Muriqui fazendo uma grande partida por ali, né? Surgiram as melhores oportunidades do Avaí, mesmo que o gol tenha saído pelo outro lado com o lançamento do Jean Kleber por Pótica. Então eu queria que você começasse a avaliação por esta configuração. Bem, boa noite. Antes de responder a tua pergunta, eu queria elucidar o porquê do Marquinhos estar aqui do meu lado. Na verdade, na minha cabeça, o Marquinhos é o cara que representa a essência do clube, que é o clube de verdade, né? E desde que eu estou aqui, a gente tem feito esse trabalho a quatro mãos. E hoje, essa vitória que foi muito importante para a gente no campeonato, ela representa exatamente esse trabalho coletivo, esse trabalho que liga ao lado institucional, aquilo que o clube está fazendo como crescimento institucional, o vínculo que os profissionais do clube têm, o padrão de excelência que os profissionais do clube têm, isso aliado aos jogadores, a dedicação, a entrega dos jogadores. Então, eu pedi para que o Marquinhos estivesse aqui do meu lado, além de eu estou um pouco afônico aí, eu tomei a vacina da gripe, estou uma semana aí com febre, estou com alguma indisposição já há uma semana. Hoje tive até dificuldade de estar me comunicando em alguns momentos com os jogadores, mas queria falar que a presença do Marquinhos no dia a dia e de todo mundo que está aqui no clube, a direção do clube, o Jorge, o Lucas, que estão dando todo o suporte. E eu falo isso porque recentemente a gente passou por um período de dificuldade na competição e a gente teve total apoio, total equilíbrio para desenvolver o trabalho. E provavelmente num campeonato tão longo, em algum momento a gente vai voltar a passar esse momento de oscilação. E assim, é muito importante falar para o torcedor como as coisas estão sendo construídas aqui de verdade. Lógico que a gente está muito feliz com a vitória, 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode deixar de falar que nesse período de oscilação que a gente teve, de resultados, porque todos nós aqui tínhamos uma convicção do que estava sendo feito, a gente andou junto esse tempo todo. Então, queria começar falando sobre isso, sobre o jogo, um jogo muito difícil, porque a equipe do Fortaleza ela não começou pressionando muito, começou o jogo num 4-4-2 com 2 atacantes, com o Lucas Lima e o Robson em cima dos nossos 2 zagueiros, e qualquer situação de transição eles estavam em igualdade com os nossos zagueiros. Então a gente teve um controle territorial, a gente teve 61% de posse de bola no primeiro tempo, a gente teve mais finalizações, mas o jogo foi sempre perigoso, porque a equipe do Fortaleza é uma equipe que usa muito a profundidade, usa muito o jogo direto, jogadores muito bons na frente. Acabou que a gente tomou um gol de bola parada no final do primeiro tempo, que deixou o jogo ainda mais vivo. Depois eles voltaram para o segundo tempo arriscando. Em um momento que o Nonoca sentiu cãibra, que o Lucas sentiu cãibra, foi exatamente onde ele deveria estar na finalização do segundo gol. Você pegar o vídeo, você vai ver que ele tá ali puxando cãibra e não conseguiu fazer o bloqueio daquela finalização, mas destacar o poder de reação do grupo de jogadores, jogadores que estão se dedicando muito, estão muito envolvidos com o projeto do clube. Vitória importante, mas a gente não pode se dar o luxo nem de comemorar, porque a gente já tem uma batalha dura contra o Fluminense domingo no Maracanã. Barroca, qual é a sua análise da estreia do novo contratado, o zagueiro Rafael Vaz, também o posicionamento que você indicou para ele, e o setor de meio campo, que estavam os jogadores reservas nessa partida? Qual é a sua avaliação desse setor no jogo diante do Fortaleza? Eu gostei de todos os jogadores individualmente, achei que a gente fez uma boa partida, individualmente, coletivamente. Precisamos trocar o Muriqui no intervalo, tinha falado já com vocês no último jogo, o Muriqui é um jogador que precisa de cuidados especiais, e essa sequência é uma sequência que exige muito dele fisicamente, é um diamante realmente que a gente precisa cuidar muito, e a gente conversou ali, eu tenho uma proximidade de comunicação muito boa com ele, e a gente achou por bem romper ali no intervalo por causa de risco, e acabou que o Renato entrou bem, Copete entrou bem, Vinícius Leite entrou bem,
é o retrato do grupo, realmente. Tem um grupo aqui que treinou hoje de manhã e treinou bem. Nós estamos fazendo um trabalho coletivo a várias mãos e a gente espera seguir assim para atingir o nosso objetivo primário na competição. Barroca, eu lembro que lá atrás você falou que o clube, o time em si ia ter que saber sofrer, né? Ao longo da competição a gente vê em alguns jogos sendo mais pressionado e outros nem tão pressionados, né? Eu queria que você falasse principalmente do jogo de hoje, que em algum momento, principalmente no final, né, vencendo por 3-2, 1-0, o Avaí teve que fechar a casa e soube sofrer, suportar a pressão do adversário. Deixa o Marco responder essa, por favor. Saber sofrer contigo, né? Não, primeiramente, boa noite. Então, gente, a gente sabe que é uma competição difícil, né? Em todos os jogos tu vai ter um momento dentro do próprio jogo que tu vai ter que saber sofrer, né? Porque nem todo jogo tu vai 90 minutos, 100 minutos, tu vai estar em cima do adversário, dominar o adversário, e sendo que é um adversário muito forte. Como a gente falou no início ali, até a própria escalação deles a gente começou a estudar um pouco mais, porque o time deles tem várias formatações dentro de campo, né? Eles começam hoje começaram com linha de 4, às vezes começam com linha de 3 atrás, 3-4-3, como eles praticamente começaram no segundo tempo. E a gente até encaixar demora um pouquinho, mas eu acho que, como o Barroca falou, o gol deles, principalmente o de empate, ele sai num momento onde o nosso volante, que era para estar na ocasião, ali no funil, que evitaria o chute que o Fortaleza teve, ele sentiu, mas, cara, o sofrimento ele vai até a última rodada, cara, vai até a última rodada, a gente está preparado para isso, a gente sabe disso. Só que, como eu falei, quando as pessoas falam, o Avaí está disputando o campeonato dele contra a Juventude, contra a Fortaleza, né, contra o Ceará, que vem pela frente, em Curitiba, não, o Avaí está disputando a Série A. Então, todos os jogos são do nosso campeonato. Se fosse assim, a gente conversaria com a CBF, escolheria 10 times e iam fazer, né, 10 rodadas só. São 19 rodadas, turno e retorno, e todo jogo é o jogo do Avaí, é o campeonato do Avaí, é o jogo da vida do Avaí. E por isso que, hoje a gente viu, eu não olho muito como reserva, eles na ocasião são reservas, hoje os meninos que entraram muito bem, porque o dia a dia eles são respeitados, como? Dando o mesmo trabalho que a gente dá para os caras que estão saindo jogando, os jogadores que estão atuando mais vezes, eles têm o mesmo tipo de treinamento, a mesma intensidade, a mesma quilometragem. Então hoje o Avaí, né, que a diretoria conseguiu fazer isso, deu todo o monitoramento que a gente pode ter para fazer isso no treinamento do dia a dia. Então hoje nenhum jogador nosso pode dizer que não está sendo treinado igual os caras estão jogando. Por exemplo, quem jogou mais foi o Kevin, todo jogador da posição dele ou outros estão trabalhando a mesma intensidade que ele. Só não jogam, claro, por opção, e também não está deixando, porque ele sabe, se ele deixar o cara que entrar no lugar dele, vai corresponder, como os dois meninos que entraram hoje, que muito tempo não jogavam, até o próprio Vaz, que entrou numa formação, numa posição que ele não está acostumado, mas já jogou, que não é a dele, mas ele sobressaiu ali. Vinícius Leite era um cara que estava muito tempo sem entrar, entrou muito bem, Renato, enfim, cara, eu acho que um time igual ao Avaí, emergente igual ao Avaí, a gente não pode deixar nenhum jogador para trás, né? Nenhum jogador para trás, deixar ele no meio do caminho, não, se ele está triste, que é normal, a gente gosta disso, que ele esteja chateado, mas que ele trabalhe. E pode ter certeza que no dia a dia a gente vai dar total atenção para que a gente não perca ninguém pelo meio do caminho, porque com todo mundo junto, diretoria, torcedor, comissão técnica, jogadores unidos, já é difícil o campeonato. Imagina se a gente começar a criar vaidade aqui dentro e perder, né, jogadores pelo meio do caminho, ou eu puxar para um lado, o Jorge puxar para o outro, a direção puxar para o outro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, como eu falei, eu estou aqui para ajudar o Avaí, todos os caras que estão aqui estão para ajudar o Avaí, e o mais importante é fazer o Avaí grande, não é fazer o Marquinho grande, não é fazer o Barroca grande, é fazer o Avaí grande, e que a gente sabe que está no caminho certo. Boa noite, Barroca. Eu queria que você falasse sobre a importância do Avaí ter conseguido emendar uma segunda vitória consecutiva, voltar a vencer na ressacada e com isso subiu na tabela, está na 7ª posição com 17 pontos, se eu não me engano. E queria que você falasse da importância da vitória hoje e já prevendo os próximos confrontos, que são 2 desafios difíceis contra o Fluminense fora de casa e depois pega o Palmeiras aqui na ressacada. Você conseguir vitória na Série A é muito difícil. Conseguir 2 seguidas é mais difícil ainda. Acho que é fruto do mérito dos jogadores por aquilo que eles estão trabalhando, aquilo que eles estão se dedicando. Pensando na competição, a gente tem 7 jogos ainda para fechar o turno. Existem várias teorias em Campeonato Brasileiro de mini-metas, pequenos jogos, uma pontuação meta para o primeiro turno. Eu, particularmente, trabalho jogo a jogo. Acho que um clube como o Avaí precisa
trabalhar na sua plenitude, se entregar da melhor forma, se preparar da melhor forma, para jogar da melhor forma. E é isso que os jogadores estão fazendo. Estão se dedicando, estão competindo entre eles. Eu sempre falei aqui das competições do jogador de futebol. E hoje a gente tem muito claro que essa competição interna, ela está indo para dentro do campo e a gente está conseguindo colher frutos aí desse contexto coletivo do grupo. Entra jogador, sai jogador, todo mundo competindo, todo mundo indo no seu limite e quem ganha é o Avaí com esse contexto. No pré-jogo, tu falou que não tinha problemas com as ausências, porque tu sabia que os jogadores que entrariam dariam conta do recado. Eu queria saber se algum deles pode voltar a ser titular mesmo com o retorno do trio, que é o principal meio-campo, que estava suspenso, e também a avaliação do Vladimir, que teve que substituir novamente o Douglas. Essa tua pergunta do Vladimir, ela é até muito pertinente. Eu acho que eu já falei isso, mas acho que vale a pena reforçar. O nosso trabalho aqui ele é pautado em alguns pilares essenciais e a nossa equipe de goleiros ela é um pilar essencial no nosso trabalho. Douglas, Vladimir, Gledson, Cláudio, comandados pelo Anderson, pelo Flávio, a equipe de goleiros, eles são muito importantes jogando, eles são muito importantes porque são locomotivas do trem, do trabalho, do dia a dia, da cobrança. Se você vê o Gledson treinando, você vê o Vladimir treinando, é algo impressionante. Eles têm liberdade. Desculpa. Eles têm liberdade total para trocar sobre tudo do nosso trabalho. Tem feito isso. Eu tenho dado esse espaço. E a equipe de goleiros é um pilar importante. Então, estou bastante feliz com o Vladimir, mas não com o Vladimir. O Vladimir ele é a consequência do trabalho que a equipe de goleiros do Avaí vem fazendo. Sobre os jogadores que entraram, na minha visão, entraram muito bem. Achei que o Lucas Ventura e o Galdesani entraram muito bem, jogaram muito bem. E a competição vai estar aberta. A partir de agora, eu vou ter que pegar o vídeo do jogo, olhar, fazer escolha e deixar a competição viva, porque no domingo eles vão ter 90 minutos aí para entregar resultado, seja lá quem vai iniciar ou os que vão entrar no decorrer da partida.